Olá, alunos do quinto ano. Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo legal. Bom, hoje vamos retomar aqui mais um conteúdo. Lembrando que agora nós estamos na unidade 2 e vamos começar agora o capítulo 1. Os primeiros núcleos populacionais, na página 40. Tudo bem, pessoal? Se você ainda não viu os vídeos da unidade 1, clica no card que eu vou deixar aqui do lado para você ser direcionado para os vídeos da unidade 1. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente, então? Então, pessoal, para não ficar muito grande o vídeo do capítulo 1 da unidade 2, eu vou dividir ele em duas partes. Esse aqui, então, é o vídeo da primeira parte, capítulo 1, unidade 2, os primeiros núcleos populacionais. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá então, pessoal. Unidade 2, capítulo 1, primeiros núcleos populacionais. Bom, o texto vem trazendo aqui no início uma pequena revisãozinha aqui do que nós vimos lá na unidade 1. Ele vem falando o quê? Ele vem falando que foi lá no período neolítico que começou, o surgimento da agricultura e da domesticação de animais. Que o surgimento da agricultura e a domesticação de animais promoveu uma mudança na maneira como os povos se organizavam. Então vocês se lembram que nós estudamos que haviam lá os nômades? Os nômades eram aqueles povos que viviam mudando de um lugar para o outro, né? Quando acabava o alimento de uma região, eles mudavam de um lugar para o outro, para procurar alimento em outra região. Bom, com o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, esses nômades, eles deixaram de se locomover de um lugar para o outro e passaram a ser sedentários, ou seja, eles se locomoviam menos, eles se fixaram em um lugar, eles fixaram residência. Então eles passaram a ser moradores de uma região. E essa fixação em um único local gerou mudanças, grandes mudanças na organização social. As organizações sociais precisaram se organizar, se estruturar de outro jeito. Como assim? A primeira coisa que eles precisaram é construir moradias, construir casas. Se eles não iam mais ficar mudando de um lugar para o outro, eles precisavam de uma casa. Por quê? Para se proteger do frio, abrigo contra o frio, mas também para armazenar alimentos. Então, abrigo contra o frio e armazenar alimentos. Esses povos que se fixaram em uma determinada região. E eles precisavam fazer isso porque viria o período da escassez, ou seja, o período em que havia pouco alimento. Então eles precisavam ir guardando alimento para um momento que tivesse menos alimentos, eles pudessem sobreviver. Tudo bem? Bom, o texto segue falando que na região do Egito havia abundância de recursos naturais, mais especificamente a água, E o fato de haver nessa região muita água do rio possibilitou, favoreceu o desenvolvimento da agricultura e também o desenvolvimento tecnológico. Como assim? Para poder plantar, eles precisavam marcar o tempo, conhecer os períodos do ano, fazer irrigação. Então, nessa região, ocorreu o desenvolvimento da agricultura e o desenvolvimento tecnológico. Tudo bem? E aí, pessoal, o texto vem falando que por conta das cheias, surgiram as primeiras aldeias. Por quê? Por causa das cheias. Porque quando tinha cheia, eles utilizavam essa água da cheia para plantar alimentos, para irrigar alimentos, produziam muito alimento, um excedente de alimento, aí estocava esse alimento, armazenava esse alimento, e aí, quando chegava o período da seca,
esse povo não precisava mudar. Então ele ficava no mesmo lugar, formando assim as primeiras aldeias. Tudo bem? Essas aldeias, mais para frente, vão se transformar nas cidades. Mais à frente nós vamos ver no texto. Bom, o texto segue falando sobre essa cidade aqui, ó, Anatólia, que fica na região da Turquia. Então, os pesquisadores, né, descobriram, na próxima imagem vocês vão ver, que nessa região tem núcleos populacionais, cerca de 8.000 pessoas vivendo numa mesma região. O que eles faziam? Eles faziam trabalho de campo, né, agricultura, caça, coleta de frutos e vegetais. Eles se organizavam em trabalho em grupo, porque era necessário armazenar alimentos para todos. Então eles se organizavam em grupos para plantar, colher, coletar frutos, pescar, caçar e armazenar alimentos para quando chegasse o período da escassez de alimento, né, todos teriam alimentos para sobreviver, para passar aquele período de seca. Tudo bem, pessoal? Essa aqui é a ilustração, né, dessa cidade de Anatólia, na região da Turquia, que os pesquisadores, vocês podem ver eles escavando, e eles descobriram o quê? Eles descobriram uma casa, né, composta de sala e quartos pequenos. Então, através dos estudos, dos materiais que foram encontrados, que nós tratamos lá no capítulo 4 da unidade 1, dos objetos da cultura, né, eles conseguem identificar que aqui viviam cerca de 8.000 pessoas se organizando em trabalhos e funções diferentes. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente? Bom, o texto segue agora falando sobre a formação das primeiras cidades. Como eu falei para vocês, as aldeias vieram a se transformar depois nas primeiras cidades. Bom, o texto vem falando então que o desenvolvimento da agricultura e a tecnologia possibilitou a construção de diques e canais de irrigação. Então, pessoal, a palavra agricultura ela é muito importante nesse entendimento, porque foi graças à agricultura que foi possível produzir mais alimentos e fixar em um único local, deixando de ser nômade. Bom, depois de fixar em um local, o desenvolvimento, eles precisavam trazer água de outras regiões para irrigar suas plantações. Então foi construído aqui os diques e os canais de irrigação. Bom, trazendo essa água dos rios para irrigar as plantações, ocorreu um aumento na produção de alimentos. Mas eu digo assim, um aumento muito, muito grande. Foi um aumento tão grande que algumas pessoas, elas deixaram de trabalhar na plantação. E elas tinham agora tempo para fazer trabalhos artesanal. Então, como o aumento da produção de alimento, algumas pessoas deixaram de trabalhar no campo e foram fazer trabalho artesanal. E o texto segue falando sobre a especialização do trabalho, ou seja, as pessoas começaram a se tornar especialistas. Aquela que trabalhava no campo, na plantação, era especialista em plantação. E a que trabalhava no artesanato era especialista em produzir utensílios. Conforme foi passando o tempo e essa especialização foi aumentando, eles sentiram a necessidade de separar espaços específicos para cada atividade. Então haviam os espaços separados para produção artesanal, é o que nós entendemos hoje, pessoal, como as fábricas e as oficinas. Então, existia dentro da aldeia um local específico só para produção de artesanato. Também havia os espaços separados para o comércio, o que nós entendemos hoje como as feiras ou os mercados, um espaço separado para isso. E o texto vem falando que ao redor das praças ficavam ali as casas de comércio e as oficinas de artesanato. E ao redor dessas praças começaram a surgir as primeiras cidades. Tudo bem? O texto segue falando aqui que essas cidades eram protegidas por muros, né, protegidas de assaltantes,
de ladrões que viajavam ali para roubar. E dentro desse muro, né, dentro desse cercado, a cidade começou a se organizar cada vez mais, tendo bairros específicos. Então, havia o bairro religioso. Naquele bairro religioso, só existiam templos religiosos e as pessoas iam nesse local só para fazer as suas oferendas às divindades. Existia também os bairros residenciais, onde as pessoas moravam, dormiam, criavam seus filhos, suas famílias. Tudo bem? Existia também os bairros administrativos, que seria aquele local onde fica a casa dos líderes, né, dos administradores, dos cobradores de impostos. E havia também os bairros comerciais. O bairro comercial é aquele onde tinha o comércio, onde tinha as trocas, onde era vendido o artesanato, onde era vendido os frutos, os alimentos eram trocados. Então era um bairro específico para o comércio. E existia também o local onde ficava o exército, os soldados. Lembrando que essas cidades eram protegidas por muralhas, mas também pelo exército de soldados. E todo esse grupo, né, todos esses bairros juntos, formavam as cidades. Então aqui, pessoal, é o começo da organização das cidades. Tudo bem? O texto segue aqui falando, então, que elas foram fundadas pelo povo sumério e tinham características arquitetônicas comuns. Uruk foi a maior cidade do período. Ela era dividida em bairros religiosos, administrativos, residenciais e comerciais, que foi o que eu falei para vocês aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente? Bom, logo na sequência, logo abaixo, o livro traz esse mapa explicando aqui como que surgiram os primeiros assentamentos e cidades, né? Olha só, pessoal, sempre nessa região próximo a onde tem água, tá vendo? Ó? Aqui, essa aqui tem um risquinho aqui, ó, cortando aqui, ó, é um rio. Aqui tem o Oceano Índico, né? Passando por aqui. Olha aqui o Mar Vermelho também. Aqui tem alguns risquinhos aqui, ó, sinalizando. Deixa eu fazer com o azul aqui, ó. Sinalizando aqui a existência de rios, né? Rios, lagos. Olha só. As cidades, pessoal, elas basicamente se desenvolveram próximas aos rios, ó. Olha só. Aqui na China, pessoal, o livro ainda não está tratando, mas basicamente é isso, ó. Vocês percebam que as cidades, elas são sempre, elas surgem próximo aos rios, não é? Olha aqui também um riozinho aqui, passando por aqui. Olha essas regiões aqui, ó, de rios. Cidade de Arapa, que nós vimos em outra unidade. Aqui próximo também ao mar, né? Percebam que toda essa região aqui, ó, facilitou o surgimento das cidades, porque tinha acesso ao mar, porque tinha os rios. Então as cidades, elas sempre vão surgir próximo a rios e lagos, por causa da facilidade da água. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente, então.